Está começando agora o programa Lição Diária, com o propósito de tirar suas dúvidas pela graça de Deus. E contamos com o escritor Adriano Paulo e Carlos Alberto. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui na segunda-feira para estudarmos e analisarmos um pouco mais das Escrituras. Vamos estudar a lição que o título começou no sábado, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Nós chegamos na parte de segunda-feira, o papel autoritativo das Escrituras. Antes de nós começarmos essa lição, nós vamos fazer uma oração aqui, para que Deus possa estar nos abençoando, para que nós possamos compreender um pouquinho dessas Escrituras. Fechemos os nossos olhos, vamos estudar aqui um pouquinho. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia, pela vida, pela saúde, por estarmos aqui, Senhor, tirando, Senhor, um tempinho para estudar da sua santa palavra. Que o Senhor possa nos abençoar e estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, o papel autoritativo das Escrituras. Quais eram as Escrituras que Jesus estava falando aqui? Bom, só havia o Antigo Testamento, então ele está falando aqui para aquelas pessoas que leram o Antigo Testamento e que compreendiam ou não compreendiam. Ele está falando o Antigo Testamento. Mas quando eu e você lemos as Escrituras, como fala lá em plural, as Escrituras, é porque ele está falando de todos os livros da Bíblia, ou o Antigo e Velho Testamento. E vamos ler aqui um pouquinho para a gente não perder o foco. Diz assim: além dos sinais e testemunhos específicos que João usou para apontar Jesus como Messias, ele também apelou para a autoridade do Antigo Testamento e para suas profecias que predisseram a obra de Cristo. Então, essas Escrituras que ele está falando aqui, que predisseram a obra de Cristo, a vinda de Cristo, é o Antigo Testamento. Mas eu vou chegar até você e até mim. Nós vamos lá para João no capítulo 5:39, e tem uma pergunta. O que João 5:39, 40, 46 e 47 nos ensinam sobre a atitude de Jesus em relação às Escrituras? Então vamos lá. No capítulo 5:39, eu já deixei separado aqui para a gente ter uma dinâmica um pouco maior. Diz assim: examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Vamos parar aqui por enquanto. Examinais, essa palavra examinais, ela está no plural e está falando na primeira pessoa. O que? Se você trazer isso para a terceira pessoa, seria examinem ou examinam. Vamos lá ler então na terceira pessoa. Examinais as Escrituras, ou vamos colocar de uma maneira: vocês examinem ou vocês examinam. Se fosse examinem, seria estaria dando uma ordem. Ou se colocasse examinam, ele estava reconhecendo que as pessoas estudavam. Mas ele fala examinais, ele está falando para as pessoas daquela época, para mim e para você. Olha, examinem as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Ele está dizendo para mim e para você examinarmos as Escrituras, porque elas vão falar de quem? De Jesus, dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao longo dos evangelhos, repetidas vezes, Jesus apontou para a autoridade das Escrituras como testemunhas essenciais a respeito dele. Então vamos continuar aqui para nós entendermos. E não quereis ir a mim para terdes vida? O verso 40. Eu não recebo a glória dos homens, mas bem vos reconheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ele está dizendo: vai lá e examina, porque vocês não estão examinando direito as Escrituras. Vocês não estão lendo direito as Escrituras. Porque elas testificam de mim, elas estão falando de mim. Eu vim
por ordem de Deus, eu vim por ordem do Pai, ele está dizendo assim. E eu e você hoje, nós temos que examinar essas escrituras, para que nós possamos entender a missão de Cristo aqui na terra, para que nós possamos entender o Evangelho, porque elas vão testificar do Filho, do Pai e do Espírito Santo. E assim nós vamos reconhecer a Ele como o único, verdadeiro e Salvador. Nós vamos reconhecer a Deus como Criador, o Filho como aquele que morreu na cruz e o Espírito Santo como Consolador. É por isso que ele está falando, examinai as Escrituras. Não vos deixe enganar por qualquer palavra que venha a você. Não se deixe enganar por qualquer doutrina falsa, porque ele fala de falsos profetas. Examine as Escrituras, leiam, porque elas vão testificar de que verdadeiramente eu sou filho de Deus, do que é verdade e do que não é verdade, daquilo que está escrito, daquilo que está te pregando para você, né? Vamos dar sequência aqui, ó. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Moisés levantava a serpente no deserto e as pessoas que olhavam eram curadas do veneno da cobra. Essa cruz que foi erguida, ela significa remissão pelos pecados. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja pregado na cruz para que você seja curado do pecado. É isso que ele estava falando. Cristo aqui fala que não apenas se referiu à história, mas a usá-la para apontar para si mesmo. Ele basicamente nos deu a interpretação autorizada do que a história pretendia transmitir. E aí? E não apenas Jesus, mas outras pessoas também usaram o Antigo Testamento para apontar para ele. Por exemplo, vamos aqui, ó. Quando Filipe e Natanael disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiu os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ou seja, Filipe e Natanael, eles apontavam para as escrituras do Antigo Testamento, apontavam para Moisés como Jesus era aquele que ele tinha de vir ao mundo, aquele que ia resgatar a humanidade. Então eles examinaram as escrituras e compreenderam. Existe a probabilidade de as pessoas saber que ele era o Filho de Deus, mas não o aceitaram? Sim. Algumas traduções falam que eles não o reconheceram. E algumas traduções falam que eles não o aceitaram. Reconhecer, eu posso reconhecer, saber, mas também não aceitar. Então as duas coisas estão juntas. Eu posso conhecer a Cristo, mas posso não aceitá-lo. É o que muitas coisas com muitos de nós acontece. Muitos sabem que Jesus veio, morreu na cruz, mas não aceitam ele como o único verdadeiro Salvador. Lembra daquela lição que nós estudamos, que Jesus fez ali a multiplicação de peixes, a multiplicação dos pães? E eles queriam já falaram que não, esse aí é o Salvador, esse aí, sabe? E logo depois Jesus, ele se retirou e não aceitou o que eles estavam querendo colocar para eles. Sabe por quê? Porque eles entendiam que era o que chegou a nossa vez, nós não vamos mais trabalhar, nós não vamos mais precisar fazer nada, porque ele veio. E não é bem assim. Por isso que muitas pessoas não reconhecem, não aceitam, porque querem que faça a sua própria vontade. E nós temos que reconhecer a Jesus como o único Salvador. Jesus não veio trazer um ticket de alimentação, ele não veio trazer um vale não trabalhar para todo sempre na sua vida. Ele não está dizendo isso. Você não vai ter esse vale de que nunca mais vai precisar trabalhar aqui nessa terra, nunca mais. Ele não veio trazer o ticket de refeição. Ele veio trazer a salvação para você e para mim que creem nas Escrituras. Por isso que ele disse:
examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Jesus veio te salvar, veio te redimir do pecado, veio te tirar dessa vida de escravidão que nós temos aqui, que é uma vida de escravidão porque o pecado ele escraviza. Que nessa segunda-feira você possa examinar as Escrituras e aceitar a Jesus Cristo como o único e salvador da sua vida. Em nome de Jesus, que você possa ter um dia maravilhoso, que você possa estar com Jesus, com o Pai e com o Filho e o Espírito Santo. Amém.